Muitos médicos ficam se questionando, a respeito de publicidade médica, até que ponto de repente ele pode invadir um pouco o espaço que não é dele, se ele não tem nenhuma especialidade médica, ou até que ponto de repente ele pode de fato cometer uma irregularidade, uma infração ética profissional. Isso porque, obviamente, a gente vê vários médicos cometendo inúmeras atrocidades com relação à publicidade médica e simplesmente esses médicos que não realizam nada de infração ética profissional acabam se questionando se não vale a pena. Vejam só, com relação às infrações éticas profissionais, muitas vezes o médico que comete ou ele ainda não foi notificado ou ainda assim, mesmo notificado e respondendo a uma sindicância, um processo ético, ou já sendo condenado, podendo ser reincidente, continua realizando as suas infrações éticas profissionais no tocante à publicidade médica. Claro que muitos médicos não têm conhecimento jurídico a respeito, por exemplo, da Resolução 974 de 2011, que versa e trata de publicidade médica. Até porque ela não é tão simples, ela é extensa e muitas vezes também existem muitas subjetividades. O que eu quero dizer para vocês é com relação às penas aplicadas com relação à publicidade médica. Nem sempre as publicidades médicas elas têm má fé do médico. Claro, às vezes ele contrata uma agência de marketing, uma agência de publicidade, ele mesmo acaba realizando algum tipo de informação na inocência, não tem alguma especialidade médica, mas mesmo assim, por ser médico e tentar levar um conhecimento didático, acaba cometendo alguma infração ética profissional. No entanto, eu quero que vocês saibam que, na maioria das vezes, existindo uma sindicância, possivelmente esse médico responda um processo ético profissional e possivelmente ele seja condenado. É claro, tudo depende dos argumentos que ele vai utilizar, das provas que ele vai utilizar, assim como também do que ele já retificou ou buscou estar de forma adequada com o Código de Ética Médica. Lembrando que não é porque ele apagou, por exemplo, publicações que ele já realizou ou se desfez de material que ele vai ser inocentado e que tudo isso vai acabar inexistindo. Claro que não. O médico ele responde pelos seus atos, independentemente se ele já apagou, retificou, enfim, ou alterou qualquer situação envolvendo a publicidade médica irregular. Normalmente, as penas aplicadas com publicidade médica acaba sendo a censura pública, pelo menos a censura pública. Muitos conselheiros acabam pensando o seguinte: a infração foi pública, a pena vai ser pública. Claro que existem também outros elementos para serem verificados, no quesito culpa médica, má-fé do médico ou os benefícios que ele teve em prejuízo de outro colega médico com relação à publicidade médica inadequada que ele acabou realizando. Existem casos que existe também, além da censura pública, uma suspensão, até mesmo uma interdição cautelar ou uma cassação do exercício profissional. Então é muito importante saber que existindo publicidade médica irregular de um colega médico, não te permite realizar da mesma forma, até porque pode ser que ele ainda não tenha respondido, não tenha sido denunciado e que você, obviamente, tem que atuar de forma ética, de acordo com o Código de Ética Médica e a Resolução 974.